E olha só, o Ailton Rocha já está por aqui, o superintendente de recursos hídricos, e falando aí sobre o clima, o estado de Sergipe já recebeu as bombas flutuantes emprestadas lá pelo governo do estado de São Paulo. As bombas, elas vão garantir o abastecimento de água na Grande Aracaju no período de estiagem. Isso aconteceu também porque é crítica a situação do Rio São Francisco. Há meses não chove nas nascentes do rio e ele está secando. Para se ter uma ideia, a vazão mínima do rio é de 1.300 metros cúbicos por segundo. Hoje está operando com 550 metros cúbicos por segundo. Para falar mais sobre essa situação, eu recebo aqui no estúdio o superintendente de recursos hídricos do estado, Ailton Rocha. Muito bom dia, superintendente. Bom dia, e aí eu lhe faço uma pergunta, né? Porque nós que somos leigos, a gente está aqui. Teve um inverno maravilhoso, o estado de Sergipe esse ano, Pasto Verde. Eu caminhei pelo sertão, fui lá mostrar os tanques cheios, o mato verdinho, o gado com alimento. E aí vem essa informação de que o governo pegou emprestado bombas, porque a gente corre o risco de ter um desabastecimento do rio, está trabalhando com essa vazão, porque logo depois, mesmo com esse inverno, a gente viu aí que baixou a vazão de 1.300 para 550. A chuva não é suficiente? Explica essa situação. Essa chuva que caiu aqui não é suficiente para essas necessidades do rio? Olha, as chuvas que aconteceram nesse inverno, que foi um inverno muito chuvoso aqui para o Baixo São Francisco, entre Sergipe e Alagoas, ela pouco contribui para a vazão do Rio São Francisco, porque os nossos contribuintes, nossos afluentes, tanto sergipanos como alagoanos, eles têm uma vazão média natural muito pequena e é uma vazão muito rápida. Então, notadamente que aliviou um pouco, mitigou um pouco essa vazão no Baixo São Francisco, mas não tem uma influência significativa na bacia como um todo. Na verdade, o aporte de água do São Francisco depende muito dos seus afluentes que ficam em Minas Gerais e na Bahia. Tanto os afluentes superficiais, dos rios superficiais, como os subterrâneos. Porque 95% do potencial hídrico do São Francisco se encontra nesses dois estados. E o que é mais grave? Além da bacia do Rio São Francisco como um todo, está passando por um processo de longa estiagem, porque desde 2012 que as chuvas médias estão abaixo da série histórica, e isso tem comprometido a vazão média natural do Rio São Francisco. Como você bem falou, se trabalhar com a vazão mínima de 1.300, hoje está se operando em Xingó com 550. Isso em decorrência de que essas chuvas abaixo da média durante esse longo período fez com que a Agência Nacional de Água, junto com os demais parceiros, começassem a trabalhar um processo de redução de vazão para garantir o estoque de água do seu volume equivalente. Ô, superintendente, desculpa interrompê-lo, mas a gente tem esse risco de desabastecimento? Olha, essa situação está sob controle, apesar de todo o percalço, de tudo que nós estamos enfrentando, mas o governo do estado, através da SEMAR, da DESO, da Cohidro e da Defesa Civil, está tomando todas as precauções necessárias. Recentemente, a DESO, na captação do São Francisco, que abastece Aracaju e a Grande Aracaju, que é a principal preocupação, fez uma dragagem no seu ponto de captação. Essa dragagem foi justamente para mitigar esse processo de redução de vazão. Agora que ele chegou no estágio mais crítico, que é de 550, foi necessário se buscar uma parceria com o governo de São Paulo, através da Sabesp, para que fosse instalado flutuantes, né, para captar água no canal do Rio. Porque se não fosse isso, notoriamente que essas captações ficariam comprometidas pela cota, né? Então, esses flutuantes estão sendo instalados, dentro em breve vão entrar em operação, e isso é uma segurança, uma garantia de que essa possibilidade de desabastecimento em Aracaju e a Grande Aracaju deixa de existir em decorrência dessa intervenção que está sendo feita. Notadamente que isso é uma situação, imaginamos que seja passageira, temporária, porque tão logo as chuvas voltem a ocorrer nessas áreas de recarga do São Francisco, porque nesse período se inicia o período chuvoso lá para Minas e Bahia, a gente possa ir recuperando o volume de água armazenada nesses reservatórios, principalmente Três Marias e Sobradinho, e aos poucos a gente volte à vazão natural do rio e alivie toda essa condição do rio aqui no Baixo São Francisco. Mas a preocupação com o Rio São Francisco não é só falta de chuva. A seca do São Francisco não é só falta de chuva. Eu tenho dito que a seca do São Francisco também é falta de governança. Assim, há uma exploração muito grande dos afluentes superficiais e subterrâneos nessas áreas de recarga do São Francisco, que se agrava, inclusive,
e muito com o desmatamento. Então, o desmatamento, que hoje representa 48% da bacia do Rio São Francisco, está comprometendo, juntamente com a retirada excessiva, todo esse potencial hídrico que o Rio São Francisco possui. E aí a gente tem uma vazão abaixo do valor, né? Porque está 550, né? Bem abaixo dos 1.330 planejados. Como é que fica? De que forma é afetado a flora, a fauna? Porque há um prejuízo. Esse rebatimento, com certeza, ele vem comprometendo toda a bacia, desde a nascente até a foz. Mas nós que ficamos aqui na foz é onde a biodiversidade sofre um impacto maior. Porque todo aquele regime de cheia cíclica que existia no Rio São Francisco praticamente deixou de existir e que se agrava com o assoreamento. No tocante às nossas captações, sejam elas para abastecimento humano ou para irrigação, vem um agravante, porque essas tomadas d'água foram projetadas como tomadas de águas fixas e foram projetadas para trabalhar com a vazão mínima de 1.300. Nessa redução para 550, que é um mal necessário, porque se isso não fosse feito, o volume de água do Sobradinho já tinha secado desde 2014, então o que está se administrando é a caixa d'água do Sobradinho. Teve que se fazer algumas adequações, como na tomada de água do São Francisco, na tomada de água da doutora de Propiá, Cedro e Telha, tudo isso para garantir o abastecimento de água. Como também a Codevasf fez as adequações dela, transformando captações fixas em móveis para buscar água dentro do canal do rio para garantir água para a irrigação. Eu queria que o senhor explicasse só uma situação, voltando para aquela questão do empréstimo das bombas. A gente acompanhou aí no noticiário nacional a situação grave que passou São Paulo com a crise hídrica, né? E aí, como é que aconteceu? O governo do estado de Sergipe não teve custo nenhum. Essas bombas vieram para cá através de uma parceria, através de um empréstimo. Não está saindo nada dos cofres públicos. Olha, essa foi uma feliz decisão do governo do estado de Sergipe através da Companhia de Saneamento, a DESO. Porque na situação de emergência, quando a situação se agravou, se recorreu à Sabesp, que a Sabesp tem 40 conjuntos desse, que foram instalados quando o sistema hídrico de São Paulo entrou em crise, lá para garantir o abastecimento de São Paulo e da região metropolitana. Então, solicitou-se, eles já saíram dessa situação de crise, houve uma recuperação do volume de água do sistema Cantareira. Então, em boa hora, o governo do estado buscou esse empréstimo junto ao governo do estado de São Paulo, que, sensibilizado com a situação, cedeu esses dois conjuntos. Os dois conjuntos somados têm uma capacidade de 4 metros cúbicos por segundo, que é uma capacidade, inclusive, superior ao que o sistema da doutora São Francisco precisa, o que dá um alívio na garantia do abastecimento de água para quase 1 milhão de pessoas que necessitam do abastecimento dessa água. Agora, veja só, a transposição do Rio São Francisco é um assunto que sempre repercute muito, né? E muita gente ficava na expectativa, quando chegar a transposição vai ter melhoria para o ribeirinho, para quem está ali naquela área de seca, naquela área mais necessitada. A transposição chegou, ou parte dela, a gente sabe que as obras ainda estão aí no percurso, mas isso contribuiu para essa situação que a gente observa hoje no Rio São Francisco, pelo menos na parte de Sergipe, que está com essa situação da vazão tão baixa? Então, isso é uma lei de engano. Do ponto de vista hidrológico, a transposição não afeta em nada a questão que nós estamos vivenciando hoje, porque ela só retira 25 metros cúbicos por segundo. Isso representa muito pouco do ponto de vista hidrológico. Agora, o passivo que existe é porque havia uma divulgação de que para cada centavo que fosse investido na transposição, da mesma forma seria investido na revitalização. Já se gastou hoje algo em torno de 10 bilhões de reais com a transposição, e pouco tem sido feito com relação à revitalização. Essa é a grande dívida, o grande passivo que existe. Agora, eu tenho dito que é importante que se invista na revitalização do São Francisco, principalmente na preservação e recuperação das suas áreas de recarga. Tem como fazer isso? Tem como revitalizar o rio? Tem como fazer isso. Agora, é uma política permanente, não pode ser uma política pontual, ela tem que ser planejada. Agora, dentro desse processo de revitalização, a discussão, a meu ver, mais importante e que precisa se ter coragem para enfrentar esse debate, é discutir as vazões de entrega dos principais afluentes do Rio São Francisco. Junto a essa discussão das vazões de entrega, se discutir também uma gestão integrada de água superficial e subterrânea, porque só o Urucuia, que é um aquífero que fica no estado da Bahia, aliás, ele percorre 6 estados, mas o foco principal é o estado da Bahia, o Urucuia é responsável por 90% da vazão basilar de São Francisco. E a gente sabe que está havendo uma sobreexploração do Urucuia no oeste baiano, o que tem comprometido essa vazão basilar para o São Francisco.
Olha só, agora é de conhecimento de todos, né, que desde a construção da usina de Xingó, o rio perdeu força, o mar avançou aí, destruindo parte, né, toda a costa sergipana. O que é possível fazer, né, para diminuir essa erosão, essa destruição no rio? Olha só, primeiro tem que se recuperar o potencial hídrico do rio e essa recuperação vem com a revitalização e com as chuvas. Uma vez melhorando os estoques de água nos reservatórios de Três Marias, Sobradinho e Itaparica, que são os 3 reservatórios de regularização de vazão do São Francisco, porque Xingó opera fio d'água, ou seja, a vazão que chega sai, notadamente que está dentro da proposta se praticar o que nós chamamos de hidrograma ambiental. O que é esse hidrograma ambiental? Uma vez recuperado esse volume equivalente, se promover vazões, liberar vazões para se recompor essas lagoas marginais, tentando imitar o que era feito anteriormente, quando não havia essas intervenções dessas grandes barragens. As grandes barragens trouxeram o benefício de garantir o fornecimento de energia elétrica, mas, em compensação, provocou um impacto muito grande na Bacia do São Francisco, principalmente no trecho baixo dele, aqui no Baixo São Francisco. Mas essa situação ela pode se reverter com a prática desse hidrograma ambiental. Tem uma coisa aí na crise que tem sido favorável. Nunca se discutiu tanto São Francisco, técnicos têm se debruçado com relação à questão. Já existe uma proposta coordenada pela Agência Nacional de Águas para se fazer um trabalho de gestão de operação desses reservatórios no pós-crise, ou seja, com a situação voltar à normalidade, o que dá um alento, porque vai se observar e olhar esses reservatórios agora voltados para o múltiplo uso da água e não somente para a geração de energia elétrica. E por que disso também? Porque nunca se investiu tanto no Brasil, como ultimamente, na geração de energia eólica. Hoje o potencial de energia eólica do Nordeste, inclusive, supera o potencial de geração de energia hidráulica de toda a calha do São Francisco. Gera em torno de 10 megawatts, a capacidade de geração eólica hoje é maior do que a do São Francisco. Uma energia limpa, né? Energia limpa, barata. Então, o olhar para o São Francisco agora tem que ser um olhar não somente e principalmente para a geração de energia elétrica. Superintendente, só para a gente encerrar, também falam-se muito aí na construção de um arrecife artificial. Isso seria viável? Olha, essa é uma proposta que se colocou, né, de se construir uma soleira de nível na foz do Rio São Francisco. É uma ação que precisa ser estudada com muito cuidado, com muito carinho, porque isso também provoca um impacto muito grande. Mas eu diria que não pode se descartar. Eu até tenho defendido que os estudos têm que ser feitos, porque nós temos também essa ameaça, não só com relação à cota, com relação às captações, que é o que está acontecendo agora, mas também com o avanço da cunha salina. Ou seja, quando você tem uma vazão baixa, na maré cheia há uma intrusão da cunha salina e isso compromete a qualidade de água, o que é muito preocupante, porque essa intrusão da cunha salina você não tem como controlar. Uma forma de controlar seria uma intervenção física através da construção de uma soleira de nível, como alguns países já fazem, né? Estados Unidos tem experiência nisso, a Holanda, mas eu diria que, na minha opinião, essa seria a última solução. Superintendente, muito obrigada pela sua participação no Balanço Geral, suas informações enriquecedoras sobre o nosso rio tão querido que é o Rio São Francisco. Volte sempre, tá? Tá bom, muito obrigado e parabéns pelo programa. Muito obrigada.